Felps, delegado policial. Tá valendo? Tá valendo? Delegado Zoom. Mas mais especificamente sobre essa questão da ONG, que eu acho que é um tanto quanto curioso. Eles atuavam no sentido de recolher essas cargas, eram pessoas recolhidas pela ONG, eram dependentes químicos da ONG. O que a gente pode falar sobre essa ONG que participa desse esquema? Então, na realidade, no último ano, a gente constatou que várias ocorrências de vazadas, assim que a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária chegava ao local, havia necessidade de fazer essa limpeza da pista, né? Então, a ONG, ela, desde o final das concessões, né, que já não havia mais serviço público para retirar esse material, a ONG prestava esse serviço, né, e levava esse material com o intuito de depois comercializar o resto da varredura que ficava no chão para custear algumas atividades dele. A ONG faz tratamento de pessoas com problemas com drogas, e o que a gente tem de notícia é que quando ela era demandada para ir até o local, ela levava algumas pessoas que estavam internadas ali para ajudar nessa coleta. Até então, tudo bem, né? O problema é que, depender de um determinado momento, a gente constatou que em várias ocorrências os saqueadores abriam, deixavam a carga no chão, não saqueavam, e logo na sequência a ONG aparecia, às vezes até sem ser demandada, e recolhia todo o material que estava ali. Então, no lugar de ter que coletar só uma parte, correndo o risco de serem presos, eles vinham e coletavam, né, sob a justificativa de recolher o material que estava no solo. Mas essa coleta era feita justamente nos caminhões que eram dos chefes da organização criminosa, pessoas que já tinham um histórico já antigo com crimes dessa natureza na região, com vários antecedentes criminais referentes a esse tipo de crime, e a ONG então fazia a entrega dessa carga para eles, que posteriormente era revendida para outros receptadores. Então, para mascarar essa comercialização, no lugar da ONG emitir uma nota fiscal por esse produto, eles faziam essa entrega voluntária e essas pessoas, né, faziam doações para a ONG. Então, a gente identificou ali doações de 5, 10 mil reais, que na realidade era uma contraprestação financeira por aquela carga que havia sido recuperada. Então, a gente percebeu, no primeiro momento, a gente precisa aprofundar um pouco as investigações para ver exatamente quem são as pessoas ali que tinham conhecimento específico dessa situação. A gente cumpriu busca na ONG, na sede hoje, em 2 pessoas responsáveis lá que assinavam esses recibos. Vamos ouvir elas ainda no inquérito para verificar isso aí, mas até onde a gente apurou realmente era as próprias pessoas que estavam internadas na ONG e auxiliavam, mas utilizando esses caminhões dos criminosos. Só uma coisa, desculpe, mas é que assim, antes, logo depois do fim da concessão, essa ONG tinha a licença para fazer esse recolhimento, ou sempre foi meio na surdina? Isso na realidade era informal, né? Como eles tinham pessoas para fazer isso, né? Eles acabavam aproveitando essa deficiência, né? Aquela necessidade de obstruir a pista, e é um material que realmente, um material que fica ao solo, depois ele é refugado, né? Ele não tem utilidade prática nenhuma, salvo para algumas coisas de menor valor. Então eles faziam essa coleta. O problema foi quando eles começaram a fazer essa parceria junto com esses criminosos, né, e utilizavam esse subterfúgio justamente para tentar mascarar a origem ilícita. Posteriormente, esses criminosos comercializavam com empresas, mas aí sem também novamente emitir notas fiscais. A gente identificou um fluxo financeiro bem significativo de algumas empresas para esses criminosos e desses criminosos para a ONG. Então a gente percebeu que o dinheiro ele era recebido pelos criminosos como a venda do produto para as empresas que compravam, pagavam as pessoas que faziam a coleta em valores menores e faziam remessas de valores para a ONG também. Foram pelo menos 33 ordens judiciais cumpridas na ONG em si. Foram cumpridos, quais ações foram cumpridas, e alguém da ONG vai ser responsabilizado, foi até mesmo detido por conta dessa ação criminosa? Então, 2 pessoas que a gente cumpriu busca residiam ali na sede da ONG, eram mandadas de busca e apreensão, no local foram apreendidas munições, uma pessoa foi autuada em flagrante. E agora a gente vai ouvir eles não eram alvo de mandado de prisão, porque tinha necessidade de exatamente individualizar essas condutas. A gente também cumpriu 7 ordens de sequestro dos caminhões que eram utilizados só para isso. Então, a Polícia Rodoviária Federal, né, e várias outras diligências nossas, inclusive com parceria de outros órgãos, identificaram, né, imagens quando o caminhão tombava ou quando era saqueado, eram normalmente esses caminhões que iam lá coletar. Então, como a gente percebeu que esses caminhões eram reiteradamente utilizados nessa prática criminosa, né, eles foram sequestrados até para a gente fazer cessar essa prática criminosa, e apreendemos alguns bens ali também que incompatíveis com a renda lícita dos investigados. Essa ONG fica onde?
Paranaguá. Delegado, esses investigados vão responder por quais crimes? Então, os crimes que são apurados, eles são vários furtos qualificados, né, que são os saques propriamente ditos, receptações e organização criminosa e lavagem de dinheiro também, porque a gente identificou que eles usavam contas de terceiro para fazer essa movimentação financeira, né, o próprio COAF, quando a gente consultou ele, identificou essas várias transações atípicas e incompatíveis com o laço financeiro que eles tinham, né? Então foi um trabalho, como foi dito, foi realizado ao longo desses últimos 6 meses, né, algumas diligências de polícia judiciária feitas pela Polícia Civil, várias diligências de campo e de inteligência feitas pela Polícia Rodoviária Federal também, que municiou a gente com muita informação acerca da prática delituosa ali em Paranaguá. É uma prática muito rápida, difícil de ser investigado, né, já que às vezes são moradores locais que são aliciados para fazer isso, pessoas que moram ali na região e carregam e passam para frente. Então essas pessoas, normalmente, quando elas eram autuadas em flagrante, eram autuadas com um furto qualificado, ou às vezes um furto simples, uma receptação, normalmente eram liberadas rapidamente e continuavam delinquindo. O objetivo foi justamente chegar nas pessoas que estavam por trás ali, que eram os líderes da organização criminosa, e isso foi um trabalho que, né, essa parceria entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal conseguiu alcançar isso. Delegado, rapidamente, essa vazada que acontecia, né? Os próprios membros ali dessa ONG, às vezes tentavam abrir os caminhões, ou eram os criminosos, ou eram as pessoas que eram assistidas, como era? A gente não tem nenhuma evidência de participação ativa dos internos da ONG nas vazadas. O que a gente tem, em análise de aparelhos celulares até, várias vezes a gente via uma troca de mensagem grande, por exemplo, o caminhão tombou. Eles já começavam a se movimentar, falavam, o caminhão tombou, vamos lá. Aí às vezes tinha áudios que mencionavam, pô, a Polícia Rodoviária chegou lá, mas pô, tivemos que conseguimos pegar um pouco. Então vários, desde acidentes não causados por eles, até vazados causados por eles, né? Quando o caminhão parava, eles abriam. A participação da ONG era no momento posterior, né? Justamente para fazer aquela coleta sem ser importunado pela polícia, já que supostamente era uma carga que ficaria abandonada. O doutor falou de 9 prisões preventivas e 3 flagrantes. Qual que é o número final? Assim? Isso, no total foram 12 presos. A gente tinha 10 mandados de prisão preventiva para cumprir, cumprimos 9, um deles a gente não localizou. E aí foram 2 alvos que eram alvos de mandado de busca e apreensão, foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e um por porte ilegal de munição. Então foram 12 prisões. Fechou. Obrigado, delegado.